Olá pessoal, essa é mais uma aula sobre idolatria. Você se torna aquilo que adora. Nós já tratamos de algumas passagens do Velho Testamento sobre idolatria, especialmente tratando aí desse tema de se assemelhar aos ídolos que reverenciamos. Isso também causou um impacto grande em alguns comentaristas bíblicos judeus da antiguidade e mesmo alguns posteriores. Então eu quero, antes de entrar no Novo Testamento, falar um pouco desse judaísmo antigo aí e a análise que esse judaísmo antigo, que vamos traçar aí dentro desse período aí bíblico do Antigo Testamento, alguns comentaristas, e também dentro do período entre os testamentos, chamado de período intertestamentário, alguns comentaristas do judaísmo, eles também fizeram uma avaliação dessa idolatria. E eu queria então fazer ver algumas figuras antes de nós entrarmos em alguns textos do Novo Testamento. Bom, primeiro desses escritores que tem esse conhecimento dessas passagens também, que discute sobre a questão da idolatria, é um filósofo judeu helenista do século I, chamado Filon, ou Filo de Alexandria. Ele comenta, por exemplo, a violação do segundo mandamento, comentando um texto do Salmo 115, dos versos 5 a 7, onde ele declara o seguinte, que o verdadeiro horror da idolatria é que os idólatras devem ser exortados de que vão ficar tão inanimados, mortos, quanto as imagens que adoram. Então, embora ele ache que os próprios idólatras detestam essa exortação na mente, eles também abominam a ideia de se parecer com eles, né? Ou seja, com os ídolos. Então, Filo acreditava que isso mostra a enorme e profunda impiedade dessa adoração perversa. Nós também podemos observar em Filo ainda que os que adoram imagens inanimadas se tornarão tão inanimados quanto elas. Por isso que o entendimento de Filo acerca dos ídolos vai além da veneração de imagens da criação. E ele inclui, como você pode ler aí, uma outra fala dele, os amantes do dinheiro que obtêm moedas de ouro e prata de toda parte e guardam seu tesouro como se fosse uma imagem divina num santuário, acreditando que é uma fonte de todo tipo de bênção e felicidade. Essa é a ideia, ela antevê a perspectiva de Paulo, né, de que o dinheiro também é um ídolo. E a mentalidade judaica posterior também entendia que o apego aos ídolos não se limitava aos cultos de várias estátuas, né? Mas tinha a ver com atitudes também do coração. Alguns outros documentos, outros comentários ou livros e textos, muitas vezes apócrifos, ou seja, que não fazem parte do Velho Testamento e nem do Novo Testamento, nós podemos citar ainda alguns deles que trabalham a questão também da idolatria, como o ou o texto de 1 Enoque, 97, de 7 a 10. É um documento que data mais ou menos aproximadamente de 100 a.C. e que também entendia que os idólatras serão influenciados espiritualmente pelos ídolos de que eles são devotos. Então você pode ler o que diz o texto. E aqueles que adoram pedras, os que esculpem imagens de ouro e prata, de madeira e barro, bem como os que cultuam espíritos maus, demônios e toda espécie de ídolos sem consciência, não terão nenhum tipo de socorro. Segundo esse texto de 1 Enoque, não apenas não terão nenhum tipo de ajuda daquilo que adoram, como também serão prejudicados. Por isso o texto continua. Eles se tornarão maus por causa da loucura de seu coração. Seus olhos serão vendados em virtude do temor do coração, as visões de seus sonhos. Eles se tornarão maléficos e temerosos por intermédio deles,
pois cometeram todos os seus atos com falsidade e adoraram a pedra. Por isso, perecerão imediatamente. Esse é um outro documento também da antiguidade. Lógico que nós estamos falando de comentários, de textos judaicos antigos, ou seja, textos que não fazem parte do Novo nem do Velho Testamento, mas que também confirmam a noção de idolatria e relacionam a idolatria ou os idólatras também se assemelhando àquilo que adoram. Um outro documento é a Sabedoria de Salomão, é um documento do segundo ao primeiro século antes de Cristo e que contém provavelmente o discurso mais intenso, mais extenso contra a idolatria de toda a literatura judaica da antiguidade. Esse é um documento que está disponível também na internet. Você pode procurar a Sabedoria de Salomão, ler textos como o capítulo 11, como o capítulo 12, né, até o capítulo 16, que tratam aqui desses elementos relacionados à identificação dos idólatras com os seus ídolos. Observe só esse primeiro texto. Sabedoria, capítulo 11, versos 15 e 16. Em paga de seus pensamentos insensatos e maus, que os desviaram para cultuar serpentes irracionais e animais desprezíveis, tu enviaste sobre eles uma multidão de criaturas irracionais para castigá-los, a fim de que aprendessem que o pecador é punido pelos próprios elementos com que peca. O texto está dizendo que essas forças demoníacas, né, esses pensamentos insensatos e essas forças demoníacas que agem por trás dos ídolos. Então, essa é uma ideia de que os demônios se ocultam nos ídolos, é uma ideia mencionada em Levítico, capítulo 17, em Deuteronômio, capítulo 32, no Salmo, capítulo 106, tanto na literatura antiga, como depois nós vamos ver também mencionada no Novo Testamento. O Novo Testamento também traz essa menção de que forças demoníacas estão agindo por trás dos ídolos. Por isso que Sabedoria, capítulo 14, o verso de 8 a 11, não saiu o verso aí, mas é esse, Sabedoria 14, de 8 a 11, diz o seguinte: o ídolo feito pelas mãos, porém, é maldito, assim como aquele que o fez, porque fez a obra e o objeto perecível foi chamado de Deus. Para Deus, o ímpio e sua impiedade, ou ídolo, são igualmente repugnantes, pois o que foi fabricado será punido junto com quem o fabricou. Portanto, os ídolos pagãos serão julgados, porque, embora façam parte da criação de Deus, tornaram-se abomináveis, arapuca para a alma dos homens e armadilha para os pés do tolo. Os manuscritos também de Qumran, ou um dos textos de Qumran também, falam ou traz uma referência aos apóstatas dessa geração como idólatras, com essa seguinte citação: eles são os que se desviam do caminho. Este é o tempo sobre o qual foi escrito. Como a vaca obstinada, Israel se tornou obstinado. Ou seja, assim como eles adoraram o bezerro de ouro, eles também se tornaram tão obstinados como ou quanto o animal, quanto a vaca, quanto o bezerro, ou seja, de dura cerviz. Então, nos textos do judaísmo antigo também, textos extra-bíblicos, nós vemos a concepção desse judaísmo acerca de Israel, que também se assemelhava ao bezerro de ouro que adorava. E essa é a relação que nós temos visto dentro desses textos que nós citamos. Então, mesmo alguns comentários que se referem a comentários judaicos antigos que falam desse bezerro de ouro, muitos deles vão dizer que quando Arão estava produzindo o bezerro de ouro, Satanás entra no ídolo e a semelhança do bezerro, desse bezerro, ele surge desse ídolo. Então, muitos rabinos até especulam a respeito de como os idólatras podiam ser identificados no meio dos israelitas, que não se renderam ao culto do bezerro de ouro. Então, como é que Moisés conseguiu identificar quem eram os adoradores?
né? Porque Deus mandou que fossem exterminados. Então, como é que isso aconteceu? Então, os rabinos vão especular, entre eles o Ibn Ezra, eles vão dizer que lançando o pó dos restos do bezerro de ouro no ribeiro e obrigando os israelitas a beber, eles acreditam que essa água gerava uma marca que selava os adoradores do bezerro, como as águas amargas que marcavam a adúltera. Então, muitos interpretaram que aqueles que tomaram essa água com o pó, eles recebiam então uma marca, e aí depois de receberem essa marca, eles eram então mortos. É lógico que essa é uma especulação, né, rabínica, mas não deixa de ser interessante, porque traz essa referência à questão da idolatria. O próprio Agostinho, o Santo Agostinho, ele diz que Moisés lançou a cabeça do bezerro de ouro no fogo e moeu o resto como um pó fino, joga esse pó na água, faz o povo beber, e conforme Agostinho interpreta, esse ato é uma espécie de sacramento, um sacramento ímpio, né, em que assim como os homens que confessam Cristo se tornam o corpo de Cristo, os adoradores do diabo, bezerro, se tornaram o corpo do diabo. Então, o próprio Agostinho, ele também faz uma interpretação caminhando por esse lado. O que nós estamos falando? O que nós falamos? Nós estamos falando aqui o judaísmo, tanto o anterior quanto o posterior, eles falam dessa gravidade da adoração do bezerro de ouro como suficiente para Israel sofrer por causa dessa adoração até os dias de hoje. Então, o que nós vemos é que, mesmo dentro do judaísmo, esse conceito de idolatria que nós estamos explorando, ele também está presente. Mas não está presente somente aqui, e também ele estará presente no Novo Testamento e na comunidade da Nova Aliança. E é isso que nós continuamos a tratar agora. A idolatria continua pelo primeiro século e nos séculos iniciais da igreja. Então, ela vem do Antigo Testamento, vimos, ela está presente desde o Éden, depois ela está presente dentro de vários textos extra-bíblicos, o próprio judaísmo antigo, e também no Novo Testamento ainda há idolatria presente, nos séculos iniciais. É lógico que quando nós lemos os evangelhos, é impressionante nós descobrimos que Israel não praticava a idolatria como essa idolatria era praticada no Antigo Testamento. Então, embora a confiança de Israel nos ídolos não assumisse mais a forma de curvar-se diante de imagens, eles confiavam em algo que não era Deus. Então, no Novo Testamento, eles não mais se curvaram diante de imagens, ou se curvavam diante de imagens. Agora, eles confiavam em outros tipos de ídolos, mas ainda assim manifestavam uma idolatria, embora uma idolatria de forma diferente. É por isso que Jesus pronuncia um julgamento espiritual contra Israel, e Jesus cita Isaías 6, 9 e 10, texto que nós já avaliamos. Ele cita esse texto nos 4 evangelhos: Mateus 13, 13 a 15, Marcos 4, 12, Lucas 8, 10, João 12, 39 e 40. Se você não conhece esses textos, alguns deles nós vamos ler, mas outros você precisa ler. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versos 10 até o verso 15, esse é um texto que é um bom exemplo do uso que Jesus fez de Isaías 6, confirmando esse julgamento espiritual contra Israel. Agora, um julgamento que vinha ainda contra a mesma idolatria, só que manifesta agora de uma forma diferente. O texto diz: E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não veem,
e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, olha só, o retorno de Jesus citando Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Observe que o mandado profético de Isaías 6 é agora chamado por Jesus de profecia. Então, esse mandado profético se cumpre no ministério de Jesus. Jesus está dizendo, e nós observamos que o motivo que Israel, no tempo de Jesus, era culpado de idolatria era exatamente porque adorava a tradição em vez de Deus e da sua palavra viva. Observe que agora esse povo que adorava imagens fabricadas, agora assume uma forma nova de idolatria, que é a idolatria da tradição. Em essência, ídolo é qualquer coisa adorada no lugar do verdadeiro Deus. Então nós já traçamos essa definição. Idolatria é tudo aquilo que o coração se apega para ter completa segurança. Ezequiel 14 fala de um israelita idólatra como alguém que abriga os seus ídolos no coração. Nós percebemos a possibilidade de outras coisas que não Deus serem objeto de desejo no coração que procura segurança. Então, tudo quanto toma o lugar de Deus como objeto de desejo é ídolo. Preste atenção, eu vou repetir. E aqui você pode colocar tudo, inclusive os ídolos, que nós falamos no Velho Testamento, as imagens de escultura, como bezerro, etc. E agora no Novo Testamento, a tradição. Tudo quanto toma o lugar de Deus como objeto de desejo é ídolo, seja uma imagem de pedra, seja dinheiro, seja o que for. Então nós estamos tratando dessa idolatria, e Israel substitui o amor de Deus pela reverência a tradições humanas. Isso também está claro em Marcos capítulo 7, versos 6 a 13. Olha o que diz essas palavras de Jesus, Marcos 7, 6 a 13. Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: o que de mim poderias receber como benefício é corbã, ou seja, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. As palavras de Jesus aqui em Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7, são uma citação de Isaías 29, 13, onde Deus acusa Israel de confiar nas tradições humanas e não em Deus. O que são as tradições humanas? As tradições humanas podem ser os usos e costumes: não corte cabelo, não jogue futebol, ou podem ser alimentos: não coma isso, não toque naquilo outro. Todas as coisas que podem se tornar ídolos, ou pode ser a ideia de que cumprir ou guardar um dia é o que vai salvar você, ou que vai santificar a sua vida. Ou seja, tudo isso muitas vezes as pessoas ainda fazem. Elas não adoram ídolos, mas elas adoram tradições humanas. Faça isso para conseguir aquilo outro. Ou seja, assim como aquele Israel da época de Jesus, muitos ainda dentro e fora da igreja, embora não adorem ídolos de madeira e pedra, ainda assim adoram a tradição.
adoram as tradições humanas, colocam a fé nas tradições humanas e não em Deus. Por exemplo, o próprio Saul, ele cria sua própria regra de adoração e tradição, contrária àquilo que Deus prescreveu. Por isso era idolatria. Você talvez se lembre, no 1 Samuel, Deus ordena a Saul destruir todos os amalequitas, mas Saul é desobediente e ele poupa o rei, e poupa, o texto diz, tudo que era bom do espólio, para oferecer ao Senhor. Então parece que é uma coisa muito bonita. Saul conquistou uma nação e ele falou assim: eu vou poupar aqui os bens aqui, vou entregar para Deus, né? Eu vou pegar essa joia, esse ouro aqui dessa nação e eu não vou destruir tudo como Deus mandou, não. Eu vou fazer melhor, eu vou dar isso para Deus, eu vou dar isso para a igreja, eu vou dar isso para Jesus. Não é assim que as pessoas fazem muitas vezes? Ou seja, eu vou oferecer ao Senhor. E Deus responde a Saul: você não executou as minhas palavras, ou seja, você não me obedeceu, você rejeitou a palavra do Senhor. É isso que está paralelo aqui em Marcos. Vocês abandonaram o mandamento de Deus, vocês rejeitaram o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. É quando eu desobedeço a Deus para guardar ou para fazer aquilo que eu acredito, a tradição que eu sigo. É quando eu ponho a tradição acima de Deus e essa tradição se torna idolátrica. Então, no tempo de Jesus, essa idolatria pela tradição de homens, ela se manifesta ou se manifestava não na adoração de ídolos de pedra ou madeira, mas em tradições criadas por homens. Por exemplo, Mateus 23, de 16 até 28, nós vemos detalhes dessas tradições. Por exemplo, dar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e ao mesmo tempo negligenciar o que é mais importante, omitir o que há de mais importante na lei de Deus. Então não é que essas tradições elas fossem necessariamente antibíblicas ou ruins, mas a atitude de Israel em relação a essas tradições. Israel confiava nessas tradições ao invés de confiar em Deus e na sua palavra. Por exemplo, vários textos trazem rituais de purificação associados a refeições, né? A gente vê essas tradições que o próprio Jesus diz que invalidavam a palavra de Deus. E Jesus diz e faz a declaração seguinte sobre os fariseus: deixai-os, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Ou seja, essas tradições que cegavam os fariseus. Essa cegueira que era como um ídolo, ou seja, a tradição era como um ídolo e cegava o povo de Deus, assim como também dentro do Velho Testamento. Então a tradição, em resumo, é o objeto da confiança idolátrica deles. Paulo, se eu puder trazer um pouco desse Paulo aqui, antes de nós chegarmos nessa avaliação dos textos de Paulo, das cartas de Paulo, deixa eu só lembrar, por exemplo, Paulo falando em Colossenses capítulo 2, verso 18 a 22, Paulo diz o seguinte: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenham visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morresses com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Paulo fala no verso 22 de preceitos e doutrinas dos homens, ou seja, o assunto aqui são as tradições alimentares judaicas. Como a gente tem hoje em muitas igrejas: não coma isso, porque não coma carne de porco, porque porco era um animal imundo. Não toque naquilo outro. Paulo está falando contra essas leis alimentares que tiveram seu uso no Antigo Testamento, mas eram sombras, Paulo fala, das coisas que haviam de vir. A realidade é Cristo, e Cristo então encerra esse aspecto da sombra. Paulo está dizendo que confiar nas leis alimentares agora obsoletas, as leis obsoletas do Antigo Testamento, confiar nelas mais do que em Cristo, ou no mesmo grau que em Cristo, é adorar
um ídolo. Quando você confia na tradição, ou confia em qualquer que seja essa tradição, seja no alimento ou qualquer outra coisa, mais do que confia em Cristo, você está fazendo dessa tradição um ídolo. Então, Paulo testifica dessas tradições alimentares idólatras. E também em Filipenses capítulo 3. Paulo fala aos Filipenses capítulo 3, dizendo: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E ele diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, é o ventre. E a glória deles, em que eles se baseiam, é no que é vergonhoso, porque eles se preocupam só com as coisas terrenas. O que Paulo está declarando aqui é que os judeus incrédulos, eles tinham o estômago como seu Deus. Com muita probabilidade, a referência aqui é a preocupação que eles têm com as tradições alimentares criadas pelos homens. As tradições alimentares sobre toda espécie de purificações ligadas ao alimento. Então, comprometer-se com essas tradições em vez de confiar em Cristo é idolatria. Posteriormente, nós vamos retornar nesses textos também paulinos. Para nós encerrarmos essa aula, dentro desse assunto, mostrando essa acusação de idolatria que pode ser feita contra qualquer judeu do primeiro século, que se desvia de Deus e se dedica aos ídolos do seu coração, e aqui no período de Jesus, os ídolos do coração dos judeus eram a tradição. Deixa eu citar ainda um texto de João. Então você tem aí a nossa conclusão, né, desse aspecto. No tempo de Jesus, essa idolatria pela tradição de homens se manifestava não na adoração de ídolos de pedra, mas de tradições criadas por homens. João, capítulo 12, versos 37 a 43, esse texto é interessante ser lido. Eu vou fazer essa leitura, um comentário breve, para a gente encerrar essa primeira parte, olhando para os evangelhos. Então, hoje nós olhamos para o judaísmo antigo, e agora para os 4 evangelhos, né? Como esses textos confirmam agora a forma de idolatria que assumiu uma outra manifestação no período de Jesus. Olha o que João diz no evangelho. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou seus olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes de judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Observe qual o uso de Isaías em João. Essa passagem, ela explica por que a maioria das testemunhas, daqueles que testemunharam sinais milagrosos de Jesus, por que a maioria dessas pessoas não creram nele. E aí o texto diz que é exatamente porque eles tinham medo de crer em Jesus, abandonar as tradições e aí perder a aprovação dos homens, serem expulsos da sinagoga. E essa é basicamente o desdobramento, é o que o texto da Escritura está apontando. Então, como conclusão até aqui, esse tema da idolatria, tratado nos evangelhos, embora ele não seja tão evidente quanto no Antigo Testamento, mesmo assim, embora não empregue as palavras como ídolo e etc., mesmo assim nós vemos o conceito de idolatria acontecendo. Essa parte da teologia bíblica é discernir essas passagens de forma clara e vincular essas passagens no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos dentro desses textos, o que nós fazemos é perceber, e o que nós tentamos desenhar para que você percebesse é isso, que baseado em pistas, Mateus, Marcos, João e Lucas,
você vê ecos dos textos do Antigo Testamento sendo observados. E essas passagens, ah, de forma corretamente interpretada, elas vão mostrar uma correspondência. E a correspondência com a idolatria é exatamente essa, que os ídolos eram adorados de uma forma diferente, através do uso da tradição. Nós encerramos essa aula aqui, e aí nós vamos fazer a pergunta, e nos outros livros do Novo Testamento, será que os outros autores do Novo Testamento, além dos evangelistas, eles desenvolvem ideias a partir do Antigo Testamento? Como é que nós podemos ver a idolatria, por exemplo, no livro de Atos, ou nas epístolas paulinas, ou no Apocalipse? É isso que nós vamos tentar tratar na nossa próxima aula. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, onde nós relacionamos aí alguns textos do judaísmo antigo e também os evangelhos do Novo Testamento, mostrando que da mesma forma a idolatria existia naqueles dias de Jesus. Até o nosso próximo encontro, bom estudo a todos vocês.